Olá, muito bom dia para você. Unificação da alíquota do ICMS sobre querosene de aviação. Garantia de mamografias para mulheres com 40 anos ou mais no SUS. Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Assuntos que estão na pauta do plenário desta semana. A mamografia é um exame importante para rastreamento do câncer de mama. Uma lei de 2008 garantiu recursos do FAEC, Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, para o SUS pagar mamografias a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Mas uma portaria do Ministério da Saúde, em 2012, limitou o pagamento de mamografias com recursos desse fundo a mulheres entre 50 e 69 anos. O projeto que está na pauta do plenário suspende os efeitos da portaria para que mulheres a partir dos 40 anos voltem a ter acesso mais fácil ao exame. Nós entendemos que a ocorrência de tumores mamários nas mulheres está com idade menor do que 40 anos. É um direito às mulheres, é um direito que está previsto na Constituição. Outra proposta que deve ser analisada em plenário é a que unifica em 12% a alíquota máxima que poderá ser cobrada pelo querosene de aviação. Hoje, em alguns estados, o imposto pode chegar a 25%. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. E a expectativa é de que a unificação da alíquota possa trazer benefícios para os passageiros. O setor terá dificuldade de manter os serviços a preço acessível à população, se não forem tomadas medidas para reduzir os custos operacionais das empresas. A readequação da política de cobrança do ICMS é, portanto, uma medida necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda. A criação de um Fundo Nacional para financiar ações de segurança pública nos estados também deverá ser analisada em plenário esta semana. O que se espera com esse fundo é garantir uma fonte permanente de recursos para o combate à criminalidade. O dinheiro para esse fundo virá de tributos pagos pela indústria de armas e por empresas de segurança privada. A responsabilidade pela segurança é dos estados brasileiros, sem uma coordenação nacional. Para se ter uma política definitiva e permanente, é necessário se ter um orçamento garantido. Daí a importância de vincular pequenos recursos nesse momento. A vinculação desses recursos recolhidos da venda de armas, da produção e da venda de armas e material bélico, iria garantir recursos para esse fundo. Também tem outras possibilidades. E a sessão plenária de hoje está marcada para as 14h. Securatização de créditos recebíveis é uma operação financeira para antecipar o recebimento de dinheiro a pessoas físicas e jurídicas e até mesmo a cidades, estados e municípios. Esse é o tema da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que começa logo mais às 9h. Quem explica sobre o assunto é o senador Paulo Paim. Uma prefeitura tem créditos a receber correspondente a R$1 milhão. Ela, no momento de emergência, ela quer receber o dinheiro antecipado. O que ela faz? Ela vende esses títulos e recebe, às vezes, a metade do valor que tinha para receber. Metade, 1/3, ou que seja 2/3. O prejuízo é enorme para o município, mas aqueles que são os atravessadores, que entram no meio dessa jogada, às vezes faz uma chantagem para pagar, como eu disse, a metade até 1/3, dão dinheiro para a prefeitura, ficam com os títulos que a prefeitura tinha de receber até da União e acabam mais na frente vendendo pelo valor real. Então, esse tipo de malandragem, infelizmente, existe muito no país. E, por isso, esta audiência pública que faremos visa fortalecer o dinheiro do cidadão, né? O que o município tem a receber, que se pague na integralidade e não da forma que, infelizmente, vem acontecendo hoje. E outras atividades também ocorrem nesta manhã
aqui no Senado. Vamos conferir o que está programado para as comissões. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, serão sabatinados indicados para cargos na diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Também às 9 horas, parlamentares da CPMI, da JBS, ouvem o depoimento de Vitor Hugo Rodrigues Alves, delegado da Polícia Federal, que atuou nas investigações que atingiram a empresa. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, pode ser votado o projeto que cria tarifa social de água e esgoto. Às 11 horas, a audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre a política de importação de leite em pó. E às 11h30 está marcada, ou melhor, na pauta da Comissão de Educação, o projeto que torna obrigatório o exame de vista em todos os alunos matriculados no ensino fundamental. E na Comissão de Meio Ambiente, o destaque é o projeto que agrava a pena para quem extrair recursos minerais sem autorização, permissão, concessão ou licença. O presidente Michel Temer anunciou ontem que deve enviar ainda essa semana um projeto para privatizar a Eletrobras. A empresa, controlada pelo governo, é responsável por 37% da capacidade de geração de energia elétrica do país. Privatizações como essa foram discutidas em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos na noite dessa segunda-feira. No final de agosto, o governo já tinha anunciado a intenção de privatizar diversas empresas controladas pelo Estado, como a Casa da Moeda, Aeroportos e a Eletrobras. Para os participantes da audiência, essas privatizações colocam em risco políticas de desenvolvimento nacional e até a soberania do país. Não há caso de um país com a dimensão do Brasil que entrega todos os seus ativos para o controle internacional. Não há experiência histórica de definição do que é uma soberania com um país com este tamanho, com essas reservas, controlados provavelmente não mais em reuniões em Brasília, mas talvez em Londres, em Washington, em outras cidades. Segundo este professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 91% da energia consumida no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Ele comparou o modelo brasileiro ao adotado em países como Noruega, Canadá e Estados Unidos e destacou que nesses locais a maior parte da geração de energia é controlada pelo Estado. O país mais liberal do mundo hoje é os Estados Unidos. E eles não brincam com isso, minha gente. A usina hídrica está toda na mão deles e as usinas mais importantes operadas pelo Exército americano. As casas lotéricas, hoje controladas pela Caixa, também podem ser privatizadas. A medida foi criticada pela federação que reúne as associações do pessoal da Caixa Econômica. A gente, quando joga a loteria, quase 40% daqueles valores eles vão para os investimentos sociais. Então, ao privatizar a loteria, Requião, eles vão também tirar esses benefícios sociais com certeza. Ou seja, você aumenta o prêmio, mas você diminui o alcance para a sociedade. O mais grave e o central é isso que nós estamos vivendo agora. É o anúncio da venda de tudo aquilo que foi promovido, produzido, trabalhado e criado como patrimônio pelo povo brasileiro em tantos e tantos anos. O senador Lindbergh Farias, que solicitou a audiência, defende um debate mais amplo sobre o tema. Ele criticou o decreto editado pelo governo que cria um regime especial para a venda de ativos nas estatais. Lindbergh anunciou ainda que a bancada do PT já apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a medida. O resultado que a gente quer disso é passar mais elementos para o povo brasileiro através da TV Senado, mas convencer os senadores também. A gente criar uma frente de resistência a esse entregue que Temer está fazendo. O Senado retomou a análise do Código Penal, o conjunto de leis que determina como cada crime deve ser punido. A revisão do Código começou há 5 anos e ganha força nesses tempos em que aumentam os índices de criminalidade. O país prende muito, afinal, tem 500 mil de pessoas encarceradas, mas apenas 1 em cada 10 homicídios é esclarecido. O assunto está na Comissão de Constituição e Justiça, que está ouvindo especialistas do direito.
impressionante. Representantes dos juízes, dos promotores públicos, defensores, advogados e delegados deram sugestões ao senador Anastasia, que faz um novo relatório para o projeto. Uma delas é que ele mantenha a liberdade condicional, ao contrário do que está no texto, e acabe com o regime semiaberto. São os presos do semiaberto que praticam diariamente crimes na rua. São os presos do semiaberto que naquele entra e sai, às vezes diário, às vezes eventual da cadeia, exercem a função de longa-manos do comando do crime organizado que domina a cadeia. Uma crítica ao projeto original é que ele aumenta penas e transforma algumas multas em prisão. Para os profissionais que trabalham diretamente com acusados de crimes, está errada a ideia comum de que punir mais aumenta a segurança. Um exemplo é o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 51 mil presos para 27 mil vagas, com um crescimento ano de 6 mil presos nos últimos 3 anos. Aonde a gente vai colocar essas pessoas presas? Aonde a gente vai colocar essas pessoas que se pretende prender? O que fazer, então? Uma dica é estudar o que foi feito na Colômbia. Cidades violentíssimas, tinham índice de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje elas reduziram para menos de 20 homicídios por 100 mil habitantes. O que aconteceu em Bogotá? O que aconteceu em Medellín? Políticas públicas. Políticas públicas. Saúde, educação, saneamento, emprego e também polícia comunitária. A tentativa nossa é exatamente apresentar um relatório novo, no qual se pretende prestigiar muito as penas alternativas, diminuir ao máximo o encarceramento, mas, por outro lado, também tornar bastante rigoroso o combate à impunidade, que a sociedade já não aguenta mais. E a nossa edição termina aqui. Na nossa página na internet, você pode rever as reportagens que mostramos. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.